O avivamento e a missão da igreja. Esse é o título da lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, eu sou o pastor Roque Ribeiro e quero rapidamente conversar contigo acerca desta lição. É uma lição muito profunda, uma lição muito pertinente para os nossos dias, e quando eu leio esta lição, embora o texto áureo esteja em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que é a grande comissão, disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na verdade, eu me reporto ao versículo 7 e 8 de Atos capítulo 1, quando o Senhor disse: E eis que sobre vós envio a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Com estas palavras, Jesus deixou bem claro que a grande comissão só pode ser realizada se estivermos debaixo do poder, da autoridade e do avivamento promovido pelo Espírito Santo de Deus. Sem a ação avivadora do Espírito, é impossível realizar a obra de Deus de forma profícua, de forma produtiva. É a ação do Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a ação do Espírito de Deus que capacita o pregador do Evangelho a falar com autoridade. É a ação do Espírito que promove milagres, prodígios e maravilhas. Tudo isso associado com o poder e a autoridade do nome de Jesus. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Toda virtude, todo poder emanado e delegado por Deus para nós possui um propósito. E o principal propósito do avivamento espiritual na igreja é a proclamação do Evangelho. Se formos cheios da virtude, poderemos então pregar o Evangelho. E a Bíblia diz, lá no final do livro de Mateus, que os discípulos saíram e com grande poder pregaram a palavra, e os sinais e prodígios do Espírito Santo confirmaram a pregação da palavra. Ao longo da lição, nós vamos estudar que após a ressurreição, ou durante o período que Jesus estava morto e ressuscitou, os discípulos estavam apreensivos, desolados, desanimados, desmotivados. Então Jesus se apresenta após a ressurreição e promete para eles derramar a virtude do Espírito Santo, dando então uma injeção de ânimo naqueles discípulos. No segundo tópico, a lição nos mostra que a igreja local, a igreja de Jerusalém, foi uma igreja cheia do poder, cheia da virtude do Espírito Santo, e milagres aconteceram ali em Jerusalém. Já no tópico número 3, a revista nos mostra acerca do avivamento e as missões transculturais. Que coisa gloriosa! Após a igreja em Jerusalém operar sinais, maravilhas e prodígios com a pregação do Evangelho, o Evangelho se expandiu e chegou à Frígia, a Bitínia, e a Antioquia e a tantas outras cidades. O Evangelho, através de Antioquia, chegou à Europa. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, partiram da igreja de Antioquia e evangelizaram toda a Europa. Anos se passaram e a Europa foi incendiada pelo poder do Evangelho. Isso me faz lembrar nas palavras de Jesus que ser-me-eis testemunhas, disse Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é para começar em Jerusalém e terminar nos confins da terra, mas é para continuar, é para pregar simultaneamente, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra.
Ao mesmo tempo que o evangelho está sendo pregado em Jerusalém, também está sendo pregado em Samaria. Ao mesmo tempo que o evangelho está sendo pregado em Samaria, também está sendo pregado em toda a Judéia e até os confins da terra. Isto quer dizer que o evangelho deve ser simultaneamente pregado, tanto em casa quanto além das nossas fronteiras, sejam elas municipais, estaduais ou nacionais. Mas o importante é que o evangelho seja pregado debaixo da unção, da autoridade e do avivamento promovido pelo Espírito Santo. Às vezes que isso aconteceu sem o poder do Espírito Santo, o evangelho não teve um desdobramento, uma proatividade, um resultado eficaz. Mas todas as vezes que o evangelho foi pregado debaixo do poder do Espírito, houve um grande crescimento da igreja. E esse é o propósito da lição de número 11, mostrar que o evangelho deve ser ministrado, deve ser proclamado, deve ser pregado debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua semana, a sua aula que você vai dar neste próximo domingo. Então, você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e quero te lembrar de você deixar o seu like, seu comentário, compartilhar este vídeo e também se inscrever nas nossas mídias sociais. Roque Ribeiro Oficial. Deus te abençoe, boa aula, a paz do Senhor.